Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês, minhas muditas? E aí, faz tempo que eu tô sumidinha aqui do YouTuber, né? Gente, hoje eu venho aqui no YouTuber trazer um pequeno depoimento, assim, da minha história de vida, né? E eu tava pensando muito esses dias, né? E falei assim, não, eu vou falar um pouquinho da minha história de vida, né? Pra quem não me conhece, né? Assim, para as pessoas que não entendem, não sabem, né, o que aconteceu comigo, o que eu passei na minha vida, né, para mim estar aqui hoje. E assim, eu venho aqui trazer um relato, primeiramente aqui, né, eu sou Silvana Duarte, né, eu tenho 43 anos, fiz 43 anos agora, dia 17, né, do mês de julho. E assim, tô muito feliz por ter chegado até aqui, né. E assim, eu sou uma pessoa, gente, que eu ainda tenho espírito jovem. Eu gosto de brincar, gosto de dar risada. Eu tenho um espírito muito jovem e eu tenho muitos sonhos ainda para concretizar, muitos sonhos para realizar, né? E eu falo que um dos meus sonhos, né, era abraçar Xuxa Meneghel, né? A nossa rainha, a nossa fada madrinha, né? E esse sonho tinha tudo para dar certo em 2019, em março de 2019, né? Que aí uma caça-talento mandou a minha história de vida para TV Record, foi aonde que eles mandaram uma jornalista na minha casa para conhecer mais a minha história, fazer uma entrevista comigo, né, para saber mais um pouquinho da minha história. E aí aconteceu que a jornalista veio, né, colheu a minha história. Aí a Caça Talento falou que eles amaram a minha história e tudo, e eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, é dessa vez que o meu sonho vai se concretizar, é dessa vez que eu vou conseguir abraçar a Xuxa Meneghel. Gente, é tudo que eu quero. Eu tenho uma cartinha, gente, tudo cheio de beijinho, de marquinha de batom para entregar para ela. E e assim tinha tudo para dar certo. Só que um belo dia veio a decepção, né? A TV Record lá, não sei, a equipe da produção lá da Hora do Faro, acabou escolhendo uma outra pessoa para fazer o programa, a homenagem para Xuxa, né? A moça era parecida com a Xuxa. E eu perdi a minha oportunidade de realizar meu sonho. A única oportunidade assim que eu tinha de abraçar ela, de dizer muitas coisas para ela, foi tirada de mim esse sonho, né? E assim, eu fiquei muito triste, chorei bastante, sabe? Chorei mesmo. Só que assim, eu falei, Deus sabe de todas as coisas, né? Porque só Deus na nossa vida, né? E aí, gente, eu não perdi a fé, não perdi a esperança de que um dia eu ainda vou conseguir realizar esse sonho de abraçar Xuxa Meneghel. Gente, eu venho contar aqui um pouquinho da minha história de vida. Eu sou uma pessoa assim, gente, que eu não tive infância, eu não tive uma adolescência legal. Sabe, aos meus 10 anos de idade eu já ia pra roça com a minha mãe, já ajudar ela na lavoura, né? Porque eu tinha mais 3 irmãos mais novos do que eu, né, que precisava comer. Então eu sempre ajudei minha mãe na roça e ela sempre me levou com ela, porque eu sou a filha mais velha dos quatro, eu sou a mais velha, né? E o meu irmãozinho, ele ia depois que ele chegava da escola, ele ia ajudar a gente, né? E assim, a minha vida foi muito sofrida, a nossa vida foi muito miserável. E assim, eu não entendia o porquê de tanto sofrimento, né? Assim, a gente. O meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 9 para 10 anos, né? E assim. E aí foi uma luta a nossa vida. E a gente passou a ter muita dificuldade, a gente foi privado de muitas coisas, assim, até de uma bala, gente, de uma bala, assim, a gente não tinha condições de comprar uma bala, porque aquela época lá quem comprava bala era filhinho de papai, né? Filhinho de papai que tinha acesso a comprar bala, essas coisas assim, a gente não tinha. E a gente passou dificuldade de tudo, 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 tudo para você imaginar. Teve uma época que o meu irmão, a gente adquiriu um problema sério no estômago. Até hoje a gente lida, né, com essa situação, vira e mexe tem que tomar medicação, devido a gente comer muita goiaba verde, que naquela época no pasto dava muito, né, que a gente morava em fazenda, e a gente passou muita fome, né? A gente ficou semanas sem comer, sem ter nada para pôr no estômago, e eu chorava muito
porque tinha fome, não tinha nada para comer, eu chorava. Ele era mais novinho que eu, ele chorava também, falava, Vana, eu tô com fome, eu quero comer, mas não tinha nada para comer. E aí, o que que a gente fazia? A gente levantava cedinho, corria pro pasto para ir lá pegar as goiabas, né, pra gente comer. E a gente comia as goiabas verdes, né? Muitas das vezes nem tava madura, tava verdes. E o ácido da goiaba, gente, foi o que prejudicou o nosso estômago, né? Deu um ferimento no nosso estômago e a gente faz tratamento às vezes, né? Toma medicação por conta disso. E a gente sabe como que é difícil, como que é doloroso você sentir fome, como que é doloroso você querer comer e não poder comer porque não tinha nada. E assim, e eu não tive infância, né? Porque eu tive que sair da escola, né, também para poder ajudar minha mãe, que ajudava ela na roça, né? Era colheita de café, era carpir café, era arrancar amendoim, arrancar feijão, sabe? Era cortar arroz, colher algodão. Todas essas coisas assim a gente fez e a gente carpia mandioca, colhia milho, né? Tudo. E naquela época tinha muita cobra também, assim. E vira e mexe a gente encontrava, né? Graças a Deus ninguém era picado, porque Deus teve misericórdia, né? E assim, gente, eu falo que eu chorava muito. Eu chorava porque eu não entendia o motivo de tanto sofrimento. Às vezes eu perguntava para Deus, Senhor, por quê? Senhor, por que nós sofremos assim? O que foi que a gente fez para a gente sofrer tanto assim? A nossa vida era miserável, gente. A nossa vida era... Para vocês terem ideia do que eu tô falando, hoje os meus dentes, eles são todo restaurado, porque naquela época a gente não tinha acesso à escova de dente e nem pasta de dente. O que a gente fazia para poder limpar um pouco nossos dentes? A gente pegava carvão, que a nossa mãe cozinhava em fogão de lenha, a gente pegava carvão e esfregava nos dentes, tudinho. A gente esfregava os carvões no dente ali para tirar um pouco aquele odor, aquelas coisas que ficavam no dente, para poder amenizar um pouco, né, o mau cheiro da boca. E a gente fazia isso. A gente não tinha um desodorante, trabalhava pra caramba e não tinha um desodorante para passar nas axilas. O que a gente fazia? A gente passava aquele sabão de abacate, que tinha aquele sabão preto, antigamente fedido de abacate, a gente passava para amenizar o odor das axilas, só que ficava pior. Em vez de melhorar, piorava. Era horrível. Então, a gente passou muita miséria, muita miséria. Eu não entendo por que era tanta miséria. E a gente, para cozinhar, pra gente poder cozinhar, eu e meu irmão, a gente tinha que buscar lenha na cabeça. A gente fazia aqueles trouxão de lenha e a gente ia longe buscar lenha, no meio do café, no meio de eucalipto, aonde a gente achasse lenha, a gente fazia as trouxas para ela na cabeça e vinha pela estrada fora. E a gente fazia isso aí para poder pegar lenha pro mês inteiro, né? A gente buscou muita água na cabeça, muita lata. Eu busquei muita água na cabeça porque não tinha água encanada. Era na Era água de rio. A gente buscava água no rio para beber. A gente lavava louça no rio. A gente lavava roupa no rio. Olha só, no rio. Eu lembro que eu ponhava bacia de roupa na cabeça e ia lavar roupa no rio. Às vezes eu ia sozinha, correndo risco de vida, em tempo de aparecer um malandro lá, sabe, pegar a gente, machucar a gente, fazer maldade pra gente, eu ia sozinha. E assim, eu falo que Deus me deu tanto livramento, gente, mas tanto livramento. Minha mãe conta que Deus me deu livramento de morte várias vezes. Várias vezes Deus me livrou da morte. Tanto de bebezinho, como depois de adulta, de grande. E assim, é complicado, gente. A nossa vida, a minha vida não foi fácil. E assim, a gente não tinha o mínimo, né? O mínimo. Eu lembro que eu trabalhava com a minha mãe, tadinha. A gente trabalhava a colheita inteira. Aí chegava o final da colheita, né? Que tinha acerto e tudo assim. Eu lembro que ela não tinha condições de comprar uma calcinha pra gente. Ela não tinha. O dinheirinho que pegava, ela estocava comida, sabe? Ela comprava fardos e fardos de arroz daquele mais baratinho que tinha no mercado. Ela comprava feijão, óleo, açúcar, café. O café nem era daqueles café
melhorzinha, era daquelas moinhas mesmo, que tinha aquele gosto horrível. E ela comprava. Nós não sabia que era comer mistura, né? Que era comer carne, a gente não sabia que era isso. Assim, às vezes a gente comia uma carnezinha assim, quando a vizinha dava mortandela pra gente, né? Que ela tinha dó e ela ia lá e dividia a mortandela com a gente. E a mistura nossa, eu lembro que a gente buscava muita batata doce, batata doce e abóbora na roça de um japonês que ele tinha largado para trás e tinha liberado pro pessoal da fazenda ir pegar, né? E a gente ia lá buscar. Então, assim, era a nossa mistura a semana inteira, final de semana, era batata doce e abóbora, que eu lembro. E, e a gente passou muita vontade. Eu lembro que tinha um carrinho que vendia doces em frente à escola, né? Pirulito, todas essas coisas. E a minha irmã, ela barganhava, né, com o dono do carrinho, ela barganhava porque não tinha dinheiro para comprar as balas, nem os pirulitos, pipoca. Ela falava assim para ele assim: "O senhor quer trocar? O senhor quer trocar? Eu trago batata doce pro senhor, o senhor me tá". Aí ele fazia lá a contagem lá das batatas, dava 1 quilo, 2 quilos que ela levava na bolsa. E aí ele passava pirulito e as pipoca e as balas para ela. E aí ela levava para casa, nossa, para nós era uma festa. Porque os coleguinhas da escola que tinham dinheirinho comprava e fazia figa, né, pra gente. Passava na nossa cara assim, falava assim: "Eu tenho e vocês não têm. Ninguém manda vocês ser pobre, morrer de fome". Nós era chamado de pobre morto de fome, gente. E me doía muito, sabe, escutar essas palavras, ser chamado de pobre morto de fome, sabe por quê? Porque eu trabalhava, eu trabalhava com a minha mãe, eu trabalhava com ela, sabe, e não tinha mesmo condições de comprar nada dessas coisas. E era muito difícil você escutar, sabe, as pessoas falar. E o duro que as pessoas que dava risada da gente, que tirava sarro de nós, que naquela época ela tirava sarro, né? Hoje já é dado certas palavras como bullying, né? Hoje é o famoso bullying. E naquela época as pessoas tiravam sarro de nós, chamavam nós de morto de fome. Tirava sarro da nossa roupa, do nosso sapato. A gente usava os chinelos tudo enfiado de prego por baixo, porque não tinha condições de comprar outro. E era uma calça que eu dividia com a minha irmã, era uma calça só que a gente usava, revezava. E assim, era difícil, porque as crianças que chamavam a gente assim, tinha mais condições, né? Os pais tinham mais condições, que era filho de administrador, era filho de pessoas que trabalhavam na cidade, né? E que sabia que era chupar uma bala, sabia que era tomar um Danone, comer um biscoito, né? Comer um pão, e a gente não sabia nada disso. Nada disso. E eu falo assim que foi muito difícil. Eu lembro uma vez que onde a gente morava, a gente queria muito, muito, muito comer carne, muito, muito. E aí o empreiteiro dessa fazenda lá, que ele tocava peão, né? Naquela época lá é chamado gato, tocava peões. Ele deu umas linguiças pra minha mãe fazer pra gente. Gente, as linguiças tava tudo podre, sabe? Tava tudo podre, tava dando bichinho as linguiças, de tão podre que tava, que ele ia jogar fora. E aí, pra não jogar fora, deu pra minha mãe fazer pra nós. Tipo assim, nós era cachorros, né? E a gente tinha que comer o que desse. E eu sei que minha mãe lavou aquelas linguiças lá, ferventou, depois colocou em cima do fogão de lenha para poder fumaçar elas, né? Para tirar aquele gosto. Assim, a gente comia, aquilo chegava a arder a nossa boca, sabe? Chegava a queimar de tão ardido e podre que tava. E, e foi isso, gente, né? Que foi acontecendo com a gente, né? E e a gente trabalhava, né? E assim, o dinheiro naquela época, eu acho que não valia nada, porque ganhava ali, não dava para comprar nada. Eu lembro uma vez que eu fui no supermercado, com a vizinha da minha mãe, e ela falou que era para ela ajudar eu a fazer a compra do mês, né? Eu fiz tudo certinho. Aí eu vi um vidro de shampoo. Nossa, eu peguei um vidrinho de shampoo para lavar meu cabelo, que meu cabelo era puro sebo.
Eu lembro que a minha mãe, gente, nossa, ela ficou muito brava, ela ficou muito nervosa porque eu comprei aquele shampoo. Porque o dinheiro que eu paguei naquele vidrinho de shampoo era um dinheiro para comprar, acho que 2 latas de óleo, uma coisa assim. E eu fiquei muito triste, sabe? Eu comecei a chorar muito porque eu falei, nossa, eu trabalho, né? E eu não posso comprar um vidrinho de shampoo para lavar o cabelo. Não posso comprar. Então, gente, eu sofri muito, muito mesmo, sabe? Ralei muito com a minha mãe, trabalhei demais na roça e não tive nada. Nunca tive nada, sabe? Perdi um pouco a minha saúde na roça e não tive nada, não conquistei nada. O que que eu ganhei? Nada. Nada, nem um pouco, nem o mínimo, sabe? Que uma criança, uma adolescente sonha em ter, eu não tive. Eu não tive. Aprendi sim a dar valor na vida, aprendi a valorizar muito a minha vida, mas não conquistei nada. Não conquistei nada. Fomos privados de tudo. Então hoje as pessoas têm oportunidade, hoje as pessoas têm condições, às vezes, de correr atrás dos seus sonhos. A pessoa hoje tem oportunidade para muitas coisas e não dá valor. As pessoas hoje não valorizam nada. Tem muitos aí, ó, que preferem ficar em porta de bar bebendo, tem muitos que preferem estar aí perdido nas drogas, não sei o quê. Gente, na minha época, eu sonhava, eu era uma sonhadora, eu sonhava em ser cantora. Eu trabalhava na roça ali, ó, e eu sonhava em ser cantora, através de Xuxa ali, de ver Xuxa cantar, de ver Xuxa dançar. Eu tinha um sonho de ser cantora. E eu falava, um dia eu vou ser cantora. Só que assim, não passava pela minha cabeça que para mim ser uma cantora, eu tinha que estudar, eu tinha que batalhar, eu tinha que correr atrás de cursos e não sei o que. Então a gente não tinha sabedoria, gente, naquela época a gente não tinha sabedoria nenhuma. Então, a sabedoria que a gente tinha ali naquela época era roça, era o cabo da enxada, era o cabo do rastelo, era a peneira para você banar o café, né? Era arrancar ali os pés de feijão, de amendoim, cortar o arroz, né? Então, isso daí era a sabedoria que eu tinha na roça. Eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que trabalhar, porque senão a gente ia passar muito mais fome, muito mais fome. Então, é isso, gente. Às vezes eu tento chegar em algum lugar, eu luto ainda. Não é porque eu fiz 43 anos que eu vou falar assim, ó, eu tô morta, não posso mais lutar, não posso mais correr atrás dos meus sonhos. Não, eu quero correr atrás dos meus sonhos, eu quero lutar, sabe? Eu quero, o que me falta é oportunidades. Oportunidade, porque eu tenho muita vontade, eu tenho muito desejo, sim, de realizar os meus sonhos. E eu espero que alguém que vê esse vídeo, assim, principalmente assim, né, que se a Xuxa vê esse vídeo, se alguém, né, que tá aí em cima, que vê esse vídeo e sentir vontade no coração, assim, de me dar um apoio, sabe, de me ajudar em alguma parte, eu agradeço de coração mesmo, porque eu não tenho vergonha de falar assim, me ajudem, me ajude, porque eu sou limitada, gente, eu sou limitada, né? Então, tipo assim, as portas não se abrem para mim. Eu não consigo emprego em lugar nenhum. Não é por falta de tentar, porque por mais que eu corra atrás, nossa, não é fácil. Não é fácil, sabia? Mas assim, eu não perco a fé e não perco a esperança que um dia a minha estrela vai brilhar, que um dia, sabe, Deus vai abençoar alguém para me ajudar, não sei. Alguém Deus vai abençoar para me ajudar muito. Então, gente, esse foi um pouquinho da minha história, é o resumo da minha história aqui, né? E assim, a gente sofreu muito, eu sofri demais. E a gente morou muito de favor na casa dos outros, sabe? A gente moramos muito. E a gente ouvia muito as pessoas, tocava a gente, falava que a gente não tinha casa, que a gente não passava de mortos de fome, que tava ali morando de favor, sabe, na casa deles, que a gente não tinha nada e, e que a gente tinha que sair dali, que a gente tinha que ir morar embaixo da ponte, né? E era muito difícil, sabe? Eu chorava muito, eu chorava porque eu senti mais o sofrimento, porque eu sou a filha mais velha, eu acompanhei tudo,
Eu acompanhei toda a luta da minha mãe, tudo que aconteceu de ruim com nós. Eu tava ali, sabe, presente. Tudo de ruim que aconteceu com a gente, eu senti tudo. E eu sempre fui uma criança muito depressiva. Eu sempre fui muito deprimida, sabe? Devido muito sofrimento. Nossa, eu sofria muito bullying, gente. Eu sofria muito bullying nossa, o tempo que eu tava na escola, eu sofri muito bullying. Nossa, eu sofri demais. Nossa, até apanhar na cara, eu apanhei, sabe, na escola uma vez teve uma menina, uma moça maior que eu, chegou e deu um tapa no meio da minha cara, do nada. Tipo assim, eles tinham prazer de judiar da gente, tinha prazer de ver a gente sofrer, sabe, de ver a gente chorar. E, nossa, é muito sofrimento. Então, gente, eu sou uma sonhadora ainda, eu sonho ainda e eu creio que um dia eu vou chegar lá. Então esse aqui foi o meu videozinho contando um pouquinho da minha história de vida, um testemunho lindo, maravilhoso, né? De tudo que aconteceu comigo. Tem muito mais coisa, só que, né, senão o vídeo fica muito longo. E sem contar, gente, né, o livramento também que Deus me deu do ataque de um cachorro, que hoje eu tenho uma cicatriz aqui, ó, na minha boca, que eu levei 8 pontos, né? Que o cachorro que eu brincava todos os dias com ele, do nada ele me atacou. Só não grudou na minha garganta porque eu coloquei esse braço na frente aqui. E ele pegou no braço, senão ele tinha rasgado minha garganta e eu não tava aqui. Então são os livramentos, né, que Deus me deu e eu agradeço de coração tudo que Deus tem feito por mim. Então, tá aqui meu apelo. Quem vê esse vídeo aqui, se é alguém aí do meio artístico, se é alguém aí